Fala galera, tudo bem? A gente vai resolver então a questão da UEL de 2025 e 2026. O processo seletivo ele é dividido numa prova na qual a gente vai ter então 2 dias, uma de conhecimentos específicos e uma de conhecimentos gerais. A gente vai fazer a prova um de conhecimentos gerais, que ela tem 5 questões de química, beleza? Vamos lá então começar a resolução dessas questões. Então, a questão fala o seguinte para a gente, que cientistas relatam que após o desastre ambiental de grande porte como a inundação ocorrida em Porto Alegre em 2024, uma das fontes de odor desagradável são provenientes dos gases de degradação promovidos pela arginina, que está ali a fórmula. Ele fala ali que um aminoácido presente nas proteínas musculares dos animais em decomposição. Uma lama densa há uma liberação de metano e de amônia. Aí ele tem a reação química. Aí ele pergunta pra gente, considerando a degradação anaeróbica total de 87 gramas de arginina na CNTP, determine a soma do volume dos gases CH4 e NH3 liberado. Ele dá pra gente ali a massa molar da arginina, a massa molar do metano, a massa molar da amônia e o volume molar na CNTP. Como que a gente vai resolver esse exercício? Se a gente for olhar a reação, a gente percebe que uma arginina, então vamos colocar aqui, ó, uma arginina, ela produz quantos gases? Que são os gases que a gente quer? Ela produz 2 metanos e 4 amônios. Então, ela produz um total de 6 mols de gases. Ok? Ótimo. Só que ele não quer para uma arginina, ele quer a massa de arginina. Ele trabalha com massa, que é 87 gramas. Qual que é a massa de 1 mol de arginina? Está no exercício. 174 gramas. Ou seja, 174 gramas de arginina leva à produção de 6 mols de gases. Só que o exercício não quer trabalhar com 174, ele quer trabalhar com metade, 87 gramas de arginina. Portanto, ele quer trabalhar aqui com metade do número de mols. Isso vai dar quantos mols? 3 mols. Ok? Fácil. Só que não é isso que ele quer. Ele quer saber o volume, tá? O volume de gases que é formado. Aí a gente vai para uma segunda regra de 3, que é a seguinte: 1 mol de qualquer gás na CNTP vai ter 22,4 litros. Mas eu não tenho 1 mol, eu tenho quantos mols? Eu tenho 3 mols, de acordo com a primeira regra de 3 que a gente fez no exercício. Então, se eu tenho 3 mols agora, é só multiplicar por 3 esse valor, que vai dar 67,2 litros de gases. Resposta certa, letra D da questão. Então, é uma questão que envolve, na verdade, um conceito básico de estequiometria. Só abrindo um adendo rapidinho, por que ele me dá a massa molar? Porque tem como calcular também, do mesmo jeito que a gente fez, só que usando as massas do metano e da amônia. Mas dá um pouquinho mais de trabalho, essa é a forma mais fácil de resolver. Tranquilo? Vamos para o próximo exercício, então? A próxima questão, ela trabalha com a seguinte ideia aqui, então. Beleza? Vamos, vamos lá para a resolução da questão, então. As atuais mudanças climáticas têm como principal causa o aumento da temperatura média no planeta devido à concentração elevada de CO2 na atmosfera, levando à ocorrência de fenômenos meteorológicos intensos e anormais. Uma tecnologia para diminuir a concentração de CO2 é conhecida como captura e armazenamento de carbono, CCS. Como representado na figura a seguir, a tecnologia consiste na captura seletiva de CO2 emitido pelas indústrias através de filtros, seguido de sua liquefação e injeção em reservatórios geológicos com formações rochosas. Com o passar do tempo, o CO2 refletido nas rochas pode se dissolver no lençol freático. A gente tem uma imagem ali, aí ele coloca ali para a gente já entrando nisso especificamente. Em um laboratório, a captura de CO2 também pode ser feita por um cilindro contendo um suporte poroso e um reagente químico conforme a figura a seguir. Então aqui a gente tem a figura do cilindro, onde vai ter a entrada do CO2. Com base nos seus conhecimentos de química, assinale a afirmativa correta. Então vamos lá. O CO2 líquido, quando dissolvido no lençol freático, provoca o aumento do pH. Essa questão ela é falsa e vamos entender o porquê que ela é falsa.
Toda vez que a gente mistura CO2 com água, a gente vai levar à formação de H2CO3, que é o ácido carbônico. Ácido carbônico não, ácidos como um todo não aumentam o pH, sim, diminuem o pH. Então, a letra A está incorreta. Tiramos aqui a letra A. Beleza? Vamos para a letra B. O CO2, quando retido em sua forma líquida, nas rochas porosas, apresenta uma menor solubilidade no lençol freático do que quando estivesse na sua forma gasosa. Gente, aqui é uma questão de polaridade, tá? Se, já vamos falando que ela é falsa aqui, líquidos vão ter melhores solubilidades em líquidos do que em formas gasosas, tá? E o gás carbônico, ele é menos solúvel também, tá? Então, nesse caso aqui, o CO2 líquido vai ser mais solúvel, tá? Na forma líquida do que na forma gasosa. Também fácil essa questão. Vamos para a letra C. O CO2 retido é uma molécula polar, enquanto que o N2 e o O2 expelidos pelo filtro são mais polares que o CO2. Tá. Mais uma questão que está falsa aqui. Por quê? Tanto o CO2, quanto o N2, quanto o O2 são moléculas apolares. Se todas são apolares, a questão está redondamente errada. Ok? Vamos para a próxima questão ali. Se um reagente químico dentro do cilindro for H2O, esse reagirá com o CO2, formando um bicarbonato, que é um ácido diprótico forte, com K1 de 4,5 vezes 10 a menos 7 e de 4,2, desculpa, e o K2 de 7 vezes 10 elevado a 11, tá? Vamos lá. Aqui a gente tem uma série de problemas nessa letra D. Vamos primeiro para a mais simples aqui, tá? Ele fala que é um ácido diprótico forte. E a gente sabe que o bicarbonato, que vem do ácido carbônico, ele é um ácido fraco para moderado. Para moderado. Ou seja, ele não é um ácido forte. Outra coisa importante, tá? O H2CO3, que é o ácido carbônico que a gente já escreveu ali na primeira parte do exercício, ele na verdade não é um ácido diprótico. O que é um ácido diprótico? Quando ele libera 2H+. E o H2CO3 é conhecido por liberar somente 1H+. Ok? Então, muito errado. E uma outra coisa para reafirmar de vez que essa questão é errada, está no seguinte contexto. Esse valor de K1 e K2 é o valor da constante ácida, do Ka. Ka de ácidos fortes é lá perto do expoente -1, -2. -7, -11 é de ácidos fracos ou moderados. Então, totalmente errado também essa questão. Letra E. Se o reagente químico dentro do cilindro for o NaOH, ou seja, a soda cáustica, ocorrerá a reação com CO2 formando carbonato de sódio sólido e água. Vamos lá. O que é importante a gente entender? O CO2 aqui, ele é conhecido como um óxido ácido, ou seja, se ele misturar com água, ele vai formar o ácido carbônico. Reação essa que a gente já escreveu lá no item A. Vai formar o ácido carbônico. Vamos só reescrever ele aqui. Beleza? Então, misturei ele com água, formou o ácido carbônico. Agora eu vou reagir o ácido carbônico com quem? Com NaOH, que ele pede no item E. Até aí, ok. É uma reação ácido-base. O que vai formar? CaNaCO3, que é sólido, e água. Ou seja, uma reação de neutralização. Justamente o que ele está falando que vai ser formado aqui, ó. Vai formar o carbonato de sódio e a água. Então, resposta correta, letra E. Essa questão ela não é difícil, mas você tem que ter vários conceitos aqui. Você tem que saber conceitos de pH, conceitos de solubilidade de gases, conceitos de polaridade,
constante de equilíbrio ácido e ainda reação ácido-base. Então, é uma questão multifatorial de vários conceitos. Tranquilo? Questão resolvida também? Tranquilo? Vamos para a próxima. Vamos para a próxima questão. Então, galera, a próxima questão é uma questão bem legal, na verdade, porque ela é uma mistura aqui de química com biologia. Então, uma questão bem completinha. Fala o seguinte para a gente. O aumento da produção de plásticos e a baixa quantidade reciclada tem contribuído para a formação de microplásticos no ambiente. Os microplásticos secundários são aqueles que resultam na fragmentação de plásticos maiores. A capacidade dos microplásticos em absorver, transportar substâncias tóxicas persistentes e bioacumuláveis causa impacto ecológico, ambiental à saúde humana. Os seguintes polímeros estão entre os microplásticos mais encontrados no ambiente. Então, tem a estrutura do polietileno teraftato, que é a PET, e o poliacetato de celulose. Ok? Aí ele coloca ali pra gente. A figura a seguir apresenta uma rota de origem dos microplásticos até a absorção dos seres vivos. Então, a gente tem ali a garrafinha, ela se fragmenta, vai para os microplásticos, serve de alimento, né, para o fitoplâncton, que vai alimentar os crustáceos, que vai alimentar os peixes, até chegar no ser humano. Ok? Com base na natureza química dos polímeros citados na figura e nos conhecimentos sobre poluição, considere as afirmativas a seguir. O polietileno é o polímero que possui maior capacidade de absorver ou transportar substâncias tóxicas lipossolúveis. Vamos entender isso aqui com calma, porque essa questão não é difícil, mas ela tem vários conceitos. Tá. O que é uma substância tóxica lipossolúvel? Substância tóxica, ok. Lipossolúvel quer dizer que ela dissolve bem aonde? Em gordura. Ou seja, ela é uma molécula apolar. Ok? Substâncias lipossolúveis são substâncias apolares. Ele está falando do polietileno. O que o polietileno é? É um hidrocarboneto. Ou seja, só tem carbono e hidrogênio. E se só tem carbono e hidrogênio, isso aqui é clássico de substância apolar. E a gente tem uma regra máxima da química que é apolar dissolve apolar. Então, faz total sentido falar que o polietileno seria o que possui a maior capacidade de absorver ou transportar. Mas para isso eu tenho que olhar as outras estruturas. Então, quando eu olho o polietileno teraftato e o poliacetato de celulose, eu vou ver que tem um monte de OH e O ali no meio dessa estrutura. Isso é característico de substâncias polares. Ou seja, tanto o polietileno teraftato quanto o poliacetato, eles não são apolares, eles são polares. Então, eles não vão dissolver também em substâncias lipossolúveis. Ok? Então, o item 1 está correto. Se o item 1 está correto, eu já consigo descartar a letra C e eu já consigo descartar a letra E. Ok? Vamos para 2 agora. Os poluentes persistentes, como os microplásticos, causam o processo de eutrofização nos oceanos. Então, essa parte aqui, na verdade, ela não é bem química, ela é biologia, mas a gente pode comentar. O que seria a eutrofização? Tá? Seria um excesso de nutrientes na superfície da água. Isso é eutrofização, de forma que aquela mancha verde parece musgo em cima da superfície aquática, marinha, ok? Nesse caso aqui, os microplásticos, quando a gente olha a imagem que tem no exercício, a gente observa que cada vez mais ela vai se acumulando no organismo. Então, primeiro, ela é inserida, serve de alimento para o fitoplâncton, que vai servir de alimento para o crustáceo come vários fitoplânctons, então ele vai acumulando isso no seu organismo. A mesma coisa acontece com o peixe, que se alimenta de vários crustáceos, então vai acumulando isso no seu corpo também, e o humano que se alimenta de vários peixes e também isso vai acumulando. Isso então não é um processo de eutrofização, não é excesso de nutrientes, é o processo de passagem de uma substância tóxica entre os níveis tróficos que a gente tem da biologia, ok? Automaticamente, o nome desse processo é bioacumulação dentro de um mesmo organismo e biomagnificação trófica quando é passado de organismo para organismo dentro de uma cadeia alimentar. Então, a questão 2 está errada porque não é eutrofização, é bioacumulação e biomagnificação. Então, a 2 a gente pode tirar.
Se a 2 a gente tira, a gente descarta duas alternativas e só sobra a letra B. Já sabemos que a letra B é correta, tá? Só vamos verificar então se a questão 4 também está correta, porque senão a gente achou um erro na questão. Vamos lá. Na cadeia alimentar, o peixe representa os organismos consumidores secundários pertencentes ao terceiro nível trófico. Então, vamos lá. O que seria um consumidor secundário? Então, a gente vai ter o produtor, que é geralmente o animal que faz a fotossíntese, consumidor primário, que geralmente é um animal herbívoro, certo? Ou onívoro, mas que ele vai se alimentar do produtor, e, no caso, o consumidor secundário é aquele que se alimenta do primário. Se a gente olha aqui a imagem, o fitoplâncton, ele faz fotossíntese, então ele é o produtor. O crustáceo seria o consumidor primário, e o peixe, ele seria o quê? O consumidor secundário. Certíssimo, tá? Até aí, beleza. Níveis tróficos. Então, primeiro nível trófico, que é o produtor. Segundo nível trófico, que é o crustáceo. Terceiro nível trófico, que é o peixe. Então, tudo certinho aqui no item 4, só ratificou aquilo que a gente já tinha definido lá como correto. Questão 1 e 4 são corretas, então a letra B está certa. Questão bem legal, ela tem um jeitão aqui de Enem também, que mistura vários conceitos da química e da biologia aqui, ok? Questão bem, bem legal. Vamos para a próxima? Vamos lá. A próxima questão, ela fala para a gente o seguinte: durante o cultivo hidropônico de hortaliças, a osmose, fenômeno influenciado pela concentração de solutos dissolvidos, é essencial para garantir o crescimento saudável das plantas. Para o cultivo do alface, o meio isotônico é alcançado quando a pressão osmótica, π, da solução está entre 7 e 10 atm a 27 graus Celsius. Com base nos conhecimentos sobre osmose, determine correta e aproximadamente o valor da massa de nitrato de cálcio necessária para a preparação de 3 litros de uma solução isotônica com pressão osmótica de 8 atm e 300 Kelvin para o cultivo do alface. Ele me dá a massa molar da, do nitrato de cálcio e me dá o valor do R da constante geral, que é 0,086, tá? E me dá a fórmula da pressão osmótica, ok? Uma questão bem fora do padrão dos vestibulares tradicionais aqui do Paraná, que é uma questão de cálculo de pressão osmótica, tá? Então, antes da gente fazer o cálculo especificamente, a gente precisa saber o que é cada um desses itenzinhos que tem aqui. Então, o π, a gente já viu no próprio enunciado, que é a pressão osmótica. O I é a constante de Van Hoff, ou o número de Van Hoff, que eu já vou explicar o que é isso aqui. O C é a concentração, mol por litro. O R é a constante dos gases, que já está ali, que é 0,086. E o T é a temperatura em Kelvin, que também já foi dado para a gente, tá? Outra coisa que também já foi dado no exercício é a pressão osmótica que ele quer, que é de 8 atm. Então, na verdade, o que a gente não tem aqui? A gente não tem a massa, que é o que ele está pedindo para a gente especificamente, a gente não tem a concentração e a gente não tem o fator de Van Hoff ou o número de Van Hoff. Então, a gente tem que descobrir tudo isso para poder resolver o exercício primeiro. Vamos para a parte mais fácil aqui, que é descobrir o fator de Van Hoff. Quando eu pego o nitrato de cálcio, e aqui eu vou ter que fazer a quebra dele, a dissociação dele em água, ele vai formar isso aqui, ó, Ca2+, mais NO3 menos. Só que para neutralizar as duas cargas ali do cálcio, eu tenho que ter 2 nitratos. Então, eu tenho um cálcio, 1 mol de cálcio, e eu tenho 2 mols do íon nitrato. Ou seja, eu tenho um total de 3 mols na solução. Qual que é essa ideia? A ideia da constante de Van Hoff ali é mostrar para a gente quanto que a concentração dos íons vão influenciar nas propriedades coligativas. Então, se um, um nitrato, 1 mol de nitrato, forma quantos mols de íons nitrato e cálcio? 3 mols. Ou seja, o I, que é
a constante de Van Hoff vai ser igual a 3. Ok? Beleza. Então, vamos começar a colocar isso. Professor, mas não tem a concentração ali, não me deu uma concentração. Exatamente, tá? Então, vamos fazer aqui uma adaptação, uma gambiarra matemática, tá? Vocês vão ver, eu falo bastante essa expressão. Então, aqui, a pressão osmótica é 8, o fator de Van Hoff é 3, que a gente acabou de calcular, a concentração a gente não sabe, perfeito, o valor do R é 0,086 e a temperatura é 300 Kelvin. Tá. Professor, mas e a concentração? Como que a gente faz? Vamos fazer um ajuste aqui, tá? Então, ó, 8, 3. Como que a gente calcula? Qual que é a fórmula da concentração? Vou colocar aqui no cantinho. Concentração mol por litro é igual a número de mols sobre o volume. Opa, eu tenho volume, não tenho? No exercício, ele me deu aqui, ó, 3 litros. Então, concentração é igual a N, que é o número de mols, sobre 3, que é o volume. Vou substituir, colocar isso lá na fórmula. Então, N sobre 3 vezes 0,086 vezes 300. A partir daqui, gente, a gente já não tem mais uma questão de química só, é uma questão agora de matemática que a gente tem para resolver. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, outra gambiarra aqui, o que a gente já pode fazer, cortar os 3. Então, fica 8 é igual. Vamos multiplicar agora 0,086 vezes 300, que vai dar 25,8 N. Esse N está multiplicando, vai passar para lá dividindo, tá? Se a gente for fazer essa continha, vai dar 0,31 mols. Mols do quê? De nitrato de cálcio. Aqui, mols para a gente não se perder. Mas ele não quer mols. Não, ele quer gramas. Mas o que ele me deu no exercício? A massa de 1 mol de nitrato. Então a gente sabe que 1 mol de nitrato tem 164 gramas. Mas eu não quero para 1 mol, eu quero para 0,31 mol. Então aqui eu tenho X. Regra de 3 clássica. Fazendo essa continha, dá cravado a resposta 50,8 gramas. Resposta certa, letra C. Ao meu ver, uma questão um pouco mais elaborada, um pouco mais difícil. Ele deu a fórmula para a gente, que facilita, porque ele poderia não ter dado essa fórmula ali da pressão osmótica, facilitou um pouquinho, mas tem aquele ajuste ali da fórmula que também poderia ter complicado. Ok? Gente, se ficar alguma dúvida em relação à resolução, deixa aqui nos comentários, quando eu tiver um tempinho, eu respondo vocês. Ok? Vamos para a próxima questão, então. Estamos já chegando na parte final. Olha lá. A última questão, então, fala sobre modelos atômicos. Vamos ler o exercício. O modelo atômico de Rutherford previa que os elétrons em movimento que orbitam o núcleo perderiam energia e seguiriam em espiral até colidir com o núcleo do átomo. Suponha que se pudesse colapsar e ser extinto. Porém, na prática, esse fenômeno não acontecia. O modelo de Bohr afastava essa hipótese e estabelecia que os elétrons estariam em órbitas eletrônicas, chamados de estados estacionários ou fundamentais. Sob o modelo de Bohr, assinale a alternativa correta. Letra A. As órbitas eletrônicas mais energéticas estão próximas do núcleo. Por isso, quando um elétron salta de uma camada mais afastada, ele cede energia conforme o efeito chamado de transição eletrônica. Se a gente voltar lá no primeiro ano, a gente vai lembrar que a gente tem um núcleo, certo? E a gente tem aqui as camadas eletrônicas. A gente aprende que quanto mais perto do núcleo, menor é a energia. Quanto mais afastado do núcleo, maior é a energia. Então, quanto mais para lá, maior é a energia. Ok? Sendo assim, tá? Essa questão está incorreta, porque ele está falando ali que, nesse caso, quem está mais próximo do núcleo tem maior energia. Não, quem está mais próximo do núcleo tem menor energia.
E daí, quando ele salta para o outro núcleo, é porque ele recebeu energia, ele não pode mais ficar naquele nível ali, ok? Então, letra A, incorreto, ok? Vamos lá. Em um átomo, um elétron se move numa órbita circular em torno do núcleo, sobre a influência da atração nuclear forte, obedecendo às leis da mecânica quântica, tá? Se a gente pega e estuda o modelo de Bohr um pouquinho mais a fundo e vê o que eles defendem, eles, na verdade, estão defendendo que não é uma atração nuclear forte, não é por atração nuclear, e sim por atração eletromagnética. Como assim, professor? Atração eletromagnética. O positivo, tá? Atraindo o negativo e a repulsão dos elétrons. Então, o movimento, tá, dos elétrons tem a ver com a atração eletromagnética do próton com o elétron, positivo e negativo. E ele não obedece às leis da mecânica quântica, e sim da mecânica clássica, da mecânica newtoniana. Perfeito? Então, aqui também uma questão incorreta. Vamos para a letra C. Para um elétron retornar à sua camada original, ele precisa receber energia que é determinada a partir da diferença da energia entre a órbita de circulação e a camada original. Tá. Vamos também relembrar um pouquinho, porque geralmente modelos atômicos a gente vê no primeiro ano. A gente tem aqui o núcleo, primeira camada, segunda camada, terceira camada. O elétron está aqui na primeira. E ele salta para a terceira camada porque ele recebeu energia, ok? Quando ele retorna para a camada original, ele não vai receber mais energia que nem está falando ali no item C. Ele vai fazer o quê? Ele vai liberar energia. E ele libera essa energia através, tá, de luz, que a gente vai chamar de fóton. Então a questão está errada, tá? Porque não é recebimento de energia, e sim liberação de energia. Então, item C, incorreto. Vamos lá. Item D. Em um átomo, um elétron se move numa órbita circular em torno do núcleo, sob a influência de atração eletromagnética, obedecendo, obedecendo às leis da mecânica clássica. Ok? Gente, a resposta da questão já está aqui. Ó. Lembra que quando eu corrigi o item B, eu falei que era natureza eletromagnética e obedecendo às leis da mecânica clássica. Então, a resposta correta é a letra D. Ok? Vamos ler a letra E por desencargo de consciência? Fala o seguinte: um elétron pode se mover em uma órbita no qual seu momento angular L permite o valor múltiplo de H, que é a constante de Planck. Ou seja, ele pode descrever infinitas órbitas possíveis. Tá. A gente aqui poderia adentrar um pouquinho na física, tá? Mas a gente não vai fazer isso. Vamos só pensar no seguinte: quando a gente lembra de modelos atômicos lá da química, a gente lembra que nem todas as órbitas o elétron pode estar. Por quê? Porque ele não tem a energia suficiente para estar naquela órbita, naquela camada. Ou seja, a gente não tem infinitas camadas possíveis, a gente tem algumas camadas permitidas. Então, do jeito que fala ali, parece que ele pode estar em qualquer lugar, mas não é bem assim. Ele tem um local específico de acordo com a energia que ele tem, ok? Então, uma questão complexa, porque modelos atômicos ou ela é muito fácil ou ela é bem mais complicada, e a gente tem que ter uma questão mais complicada. Tranquilo, gente? Finalizamos aqui as 5 questões da prova de conhecimentos gerais da UEL. Fazendo um apanhado geral da prova, que é legal de comentar, é uma prova bastante variada nos conteúdos, ela não tem um padrão, trabalha o básico, que é normal de toda questão de vestibular, que é estequiometria e orgânica, mas ele traz a orgânica na forma mais de uma questão de polaridade, e estequiometria clássica. Trouxe modelos atômicos, que é uma questão que volta e meia também a gente vê nos vestibulares. A única questão que foge um pouquinho do padrão
de Enem e de Federal do Paraná seria ali a questão de pressão osmótica, ok? Qualquer dúvida que vocês tenham, deixa aqui nos comentários do vídeo, tá? Tanto aqui no vídeo do YouTube, mas também esse vídeo está todo fragmentado no TikTok, então se quiser olhar no TikTok, está lá. A gente está postando um vídeo por dia com as resoluções. Então dá uma olhadinha lá, deixa aqui nos comentários, deixa lá no TikTok também, e a gente tenta responder essas questões, ou a gente faz um novo vídeo tirando algumas dúvidas também. Gente, um abraço, falou, até mais.